Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para mais um grande encontro com vocês. Vamos continuar falando das ferramentas da qualidade total e a aula de hoje nós vamos trabalhar uma ferramenta muito importante, não só na aplicação da qualidade total, mas para concurso, porque ela é cobrada muito, que chama-se diagrama de Pareto ou gráfico de Pareto, olha só. Diagrama ou gráfico de Pareto, ok? Assunto de administração, tá? Antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, você sabe que o nosso estudo ele é sistêmico, né? O professor Luiz Antônio, como teve a oportunidade de estudar diversas disciplinas, né, de economia, direito, tá? Administração, muitas disciplinas, né, cara? Então isso é importante porque você vai tendo uma visão sistêmica do assunto. Este assunto Pareto, tá? Ele pode apresentar ainda em mais 2 momentos na sua prova. Tá? Então, primeiro, essa, gráfico de Pareto, que é uma ferramenta de priorização, que tenta definir o que é essencial para a organização da gestão da qualidade. Ok? Ela também pode aparecer lá na administração de materiais, especificamente lá na curva ABC. Então, lá na curva ABC, a administração de materiais, onde o grande professor Luiz aqui, eu que sou o professor Luiz, nós vamos explicar como que se aplica essa ferramenta lá. Só que eu digo o seguinte, essa ferramenta lá, ela segue o mesmo conceito dessa aula. Então, se você aprender essa aula, que você já está matando o assunto lá da frente. E a terceira colocação, onde pode ser cobrado o assunto Pareto, é muito específico. Nós temos um fator econômico lá na economia, lá a ciência da economia, né, econômica, ciência econômica lá tem também uma parte que parece do tal do Pareto. Bacana para nós aqui, 2. Hoje a aula de Pareto, como uma ferramenta da administração, da qualidade total, e também lá na administração de materiais, ok? Vamos lá, gráfico de Pareto ou diagrama de Pareto, né? Este cara é aquele famoso cara chamado, os 80-20. Né? Os 80-20, tem alguns que falam 70-30, mas é a filosofia 80-20, o gráfico de Pareto, bacana. Ela é uma ferramenta da qualidade, é uma ferramenta de priorização. O professor falou em ferramenta da qualidade. Eu tenho que lembrar do quê, professor? Você tem que lembrar desse sujeito aqui, ó. Ô, professor, a bolinha, não é a bolinha, é um ciclo. Ciclo P, D, C, A. O gráfico de Pareto, vou pôr aqui, né? O gráfico, vou colocar o seguinte, 80-20, vai ser utilizado no P. Então, você já sabe o local de utilização da ferramenta, tá? Da ferramenta, certo? Você já sabe, né? Então é o seguinte, isso pode cair na prova? Com certeza, né? Rapaz, o nosso estudo aqui ele é integrado, ele é sistêmico, então isso vai te dar um grau de competitividade muito grande, né? É o gráfico de Pareto, você vai utilizar no P, planejamento. Uma análise de Pareto revela quais as causas são responsáveis pelos maiores efeitos. Quais as causas que são responsáveis pelos maiores efeitos. Revela os 80-20. Ok. Professor, eu entendi, mas não compreendi. Ok, você vai compreender. Quando você fala aquelas causas com os maiores efeitos, nós estamos falando 2 tipos de causas. Tá? Nós estamos falando aqui de causas essenciais e causas triviais. 80-20. Olha só. Quais são os 20% das causas que correspondem a 80% dos problemas? Aqui, Então, nós temos em tudo, 20%, tá certo, das causas, no total de 100%, atenção, olha só, que representa 80% do problema. Professor, o que significa isso? Cara, isso aqui é priorização, você concentrar esforços. Você tem um problema de 100%. Tá? Você é gestor, você vai tomar uma decisão. Você não consegue eliminar todas as causas, você fez um Ishikawa. Tá? Espinha de peixe lá com o cabeção lá do problema. E você levantou lá 300 causas. 300 causas. Só que dessas 300 causas, 60 causas, que correspondem exatamente a 20% das 300 causas, elas são responsáveis por 80% do resultado não desejado.
Professor, então significa dizer que se eu eliminar as 60 causas das 300, eu estarei resolvendo 80% do meu problema? É exatamente isso. Isso que significa, essa filosofia do Pareto é uma ferramenta de priorização, é uma ferramenta que visa você focar naquilo que é essencial, não naquilo que é trivial. E sobre o trivial, eu tenho muita experiência também sobre isso, tanto no mundo dos negócios, como na administração pública, no exercício. Rapaz, o povo gosta de resolver trivial, banalidades, que produz pouco resultado. Vamos colocar outra priorização. 300 calças lá no Espinha de Peixe. O cara resolveu executar 200, esse aqui, 80, ó. Esse cara aqui, ele executou, eliminou 60 causas. Esse cara aqui, ó, ele eliminou 240 causas triviais. O resultado no total são 300 causas, né? Olha só, o que significa? Esse sujeito aqui, ele teve muito mais esforço de solução, ó. Esse cara 60, esse... Só que o resultado disso só foi o quê? Eliminação de 20%. Então, a ferramenta de Pareto passa para o gestor essa visão de priorização, essa visão sistêmica da situação, onde ele pode investir. Sabendo que nós não temos recursos, né? É muito difícil ter uma organização que consiga eliminar os 100% das causas. Tá? Envolve pessoas, envolve dinheiro, tá? Trabalho, muitas coisas envolvidas. Então, se você, o papo reto, na sua vida pessoal, no profissional, empresário, lá do servidor público, se você focar naquilo que é prioritário, aquilo que é essencial, você vai ter um excelente resultado. Você vai estar acima da média, pode ter certeza. Ok? Então, Pareto classifica o essencial e o trivial. Ele diz que o essencial corresponde a 80% dos resultados, o trivial apenas 20%. Então, ele fala, cara, foca no essencial, deixa o trivial para depois. Cai em concurso? Vamos ver? Olha aí, Codema, FGV, tá? 2016, cargo de analista. Para quem não sabe, essa banca FGV é uma banca que o professor respeita muito, e eu digo para vocês com toda a segurança de quem está militando aí há mais de 24 anos no mundo do concurso público. Eu sou formado em 1997, tá? Eu sou formado em 1997, eu tenho um bom tempo de formado. Eu digo para você que essa banca aqui, a FGV, é uma das bancas que faz as melhores questões de administração. Olha o que ela cobrou. O diagrama de Pareto baseia-se no princípio de que as causas dos problemas são, na sua maioria, triviais. As causas dos problemas são, na maioria, triviais. Sim, são triviais. Olha só. 80% é trivial. 20% é essencial. Você deve fazer o quê? Você deve eliminar as causas essenciais, 20% que você vai ter 80% de resultado. Então, ó, o diagrama de Pareto baseia-se no princípio de que as causas dos problemas são, na sua maioria, triviais. Ok. Então está aqui. Então você tem que saber separar o que é essencial e o que é trivial. Bacana? Vamos lá. Um pouquinho de teoria do Pareto, né? Que não precisava mais explicar mais nada, podia encerrar a aula, porque vocês já estão aí, vocês já são conhecedores dessa ferramenta. Também conhecida como regra de 80/20. Ok. Os valores majoritários de um grupo, 80% do seu valor, são decorrentes de uma parcela pequena de alguns dos seus componentes, 20% do seu número. Ok. Então, nós temos aqui, comigo aqui, ó, 80% dos problemas causados por 20% dos erros. Então, você tem que atacar os 20% dos erros. De novo, 80% da riqueza está concentrada em 20% da população. Verdade, não é? Olha aí. 80% do capital do estoque para 20% dos itens estocados. Então, essa linha aqui, nós vamos usar esse cara lá na curva ABC. Comigo, hein? 80% do valor a pagar a fornecedores são 20% dos fornecedores. Então, você tem que priorizar esse grupo de 20%. 80% das compras repetidas são feitas por 20% dos clientes.
80% dos crimes são realizados por 20% dos criminosos. Cadeia nesse povo, né? 80% da bagunça da aula é feito por 20% dos alunos. 80% das doenças vêm de 20% do que se come, né? Então, nós temos aqui, ó, investir, priorizar, atuar sobre estes 20% aqui, que são as causas, né? O princípio de Pareto, vamos com mais teoria, tá? São gráficos de barras especializados, tá? Barras, nos quais a frequência da ocorrência dos itens é organizada em ordem decrescente, identificando o percentual acumulado. Bons para distinguir o que é muito e o que é pouco importante, o que é essencial, o que é trivial. A análise de Pareto baseia-se na ideia de que poucas causas, 20%, explicam a maioria dos efeitos, 80%. Né? O professor está batendo nessa tecla para você não esquecer. Vamos lá. Ele torna visivelmente clara a relação entre ação-benefício. Esse cara é o juízo de valor. Ação-benefício. Pô, então eu tenho que atacar aqueles 20% que são responsáveis pelos 80% dos problemas. Ó. Ou seja, priorizar as ações que trarão os melhores resultados. Ou seja, o gráfico de Pareto é uma excelente ferramenta de priorização. Ou seja, você vai priorizar aquela ação com melhor benefício, não é isso? Aquela ação que vai trazer mais resultado. Tá? Consiste em um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências da maior para a menor e permite localizar são de problemas vitais e a eliminação das perdas. Exercícios, tá? Ok, vamos lá, exercício. Bacen FCC. Na administração da qualidade, o princípio que estabelece que a maior parte dos prejuízos são causados por um número relativamente pequeno de defeitos. Maior parte, 80%. Ó, por um número relativamente pequeno. Nós estamos falando da ferramenta chamada de Pareto, né? DEME, os 14 princípios da qualidade. Ishikawa, tá? Espinha de peixe, tá? Ishikawa, espinha de peixe. Juran, a trilogia de Juran. Switch, Shellhart, está falando do PDCA. DEME também está falando do PDCA. Olha aí, como você sabe as ferramentas da qualidade total, você até dá gargalhada quando você vê um exercício como esse, né? E sempre uma ferramenta ela é cobrada como outras ferramentas de comparação. Então nós temos aí a alternativa letra E, né? Vamos para o último exercício da aula de hoje, né? Assinale a alternativa que apresenta a função do diagrama de Pareto como instrumento para a gestão da qualidade. Então ele quer, comando da questão, está pedindo para você encontrar uma das alternativas que fale sobre o diagrama de Pareto. Letra A, comigo. Medir a performance de intervalos regulares de tempo. Performance, ferramenta, indicador de desempenho. Fechou? Então não é a letra A. B. Ordenar as causas. Opa, Pareto, causa, efeito. Causas está aqui, vamos lá. Ordenar as causas dos atrasos e deficiências conforme a gravidade ou frequência da ocorrência. Professor, ó, ordenar as causas, né? Então, esse cara aqui tem tudo a ver com o quê? Com ordenar as causas dos atrasos, então, eficiências, né? Conforme gravidade e frequência de ocorrência. Então, você vai ordenar esse cara, certo? Você vai ordenar, ó, ok? Ou seja, aqui são as causas, né? Você vai perceber, ó, a frequência, que essa causa aqui, ó, vamos colocar um quadro maior aqui, ó. Ordenar as causas, né? Então, o que ele está falando? Ó, e a frequência de ocorrência. Então, ele está falando que você vai estar ordenando as causas, ó. Tá? Causa 1, causa 2. E as frequências. Ele vai pegar essa frequência aqui, ó. Ele é responsável por tudo isso. E essa causa aqui
é responsável por isso aqui, os problemas. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do gráfico de Pareto, diagrama de Pareto. Professor, como é que você identificou? Eu identifiquei quando ele falou de causa, tá? Causa, e quando ele falou, ó, gravidade ou frequência da ocorrência. Qual que é a frequência das causas? Então, isso aí é o quê? É um diagrama de Pareto, tá? Então, aí, letra B de bola. Ok? Muito bom esse exercício, o cara que fez isso aqui, o cara que milita na área. C, determinar quando se deve fazer as melhorias contínuas, né? A melhorias contínuas vem de ciclo PDCA. Averiguar as razões que estão na origem do problema ou os obstáculos de melhoria. Origem tem a ver com espinha de peixe, né? Apresentar os passos envolvidos na tarefa e identificar os dispensáveis. Esse cara aqui, ó, tá, a gestão de processo e fluxograma. Então, nós temos aqui a alternativa B de bola, esse exercício. Ok? Finalizamos, né? Uma grande frase para vocês, para nós refletirmos. A vida é como uma peça de teatro que não permite ensaios. Olha só. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dança, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos, né? Puxa, olha só, cara, profundo, hein? A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos, né? Então, você tem que viver, né? Boa. Pessoal, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui, esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube, para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá.